Fala, builders! Tudo bem com vocês? Hoje vai ser um vídeo super prático, 100% aqui mostrando como criar uma automação usando a nova API de imagem da OpenAI para você gerar conteúdos automáticos para posts no seu LinkedIn, tá? Então, não se esqueça de dar um like no canal aí para dar um apoio, se inscrever e bora para a pauta. Bom, então eu vou mostrar aqui hoje como é que a gente pode usar a API nova de imagem da OpenAI para criar uma automação com N2N, do qual a gente vai aqui gerar um conteúdo baseado num tópico e com foco em uma audiência. A gente vai fazer uma pesquisa na internet baseado nesse tópico e nessa audiência. E a partir dessa pesquisa, a gente vai retornar o conteúdo dela e a partir daí a gente vai criar um agente para poder gerar um post de um conteúdo baseado nesse tópico, barra audiência e junto com a pesquisa feita na internet em tempo real. Depois disso, a gente vai gerar um prompt para criar uma imagem que represente aquele post e aí sim a gente vai usar a API da OpenAI para gerar essa imagem desse prompt, certo? E, por final, a gente fazer um post no LinkedIn aqui, tá? Uma demonstração de como a gente pode conectar todos esses pontos aí, tá? Então, vamos aqui para a prática aqui. Vou trocar aqui minha tela. Bom, eu vou mostrar aqui, basicamente, esse é o workflow do agente que vai receber o input de dados, vai gerar o conteúdo para o LinkedIn, vai fazer a pesquisa aqui na internet, usando o modelo do ChatGPT. A partir dessa pesquisa, ele vai gerar um prompt para a gente, né, a partir do resultado dessa pesquisa e desse post gerado aqui. E aí, com isso, a partir desse prompt, a gente vai gerar uma imagem usando a API da OpenAI, a nova API de imagem da OpenAI, e aí a gente vai postar um LinkedIn aqui, tá? Aqui eu vou, tô mandando um e-mail como exemplo, mas a gente poderia postar por LinkedIn aqui no final, tá bom? Eu vou rodar aqui primeiro uma demonstração para vocês verem o output final, e aí depois eu vou quebrar cada um desses bloquinhos aqui e explicar como cada um deles foi feito, tá bom? Bom, então, basicamente estou usando um formulário para fazer o input dos dados, tá? Então aqui eu vou dar um test flow aqui, você vai ver que ele vai carregar aqui esse formulário, e aí nesse formulário eu tenho aqui o e-mail, o tópico e a audiência, tá? Então eu vou colocar aqui meu e-mail, o tópico, que é porque criar uma agência de automação em 2025. Então, só um exemplo aqui. E aí, minha audiência target seria, deixa eu pensar aqui, profissionais de social media. Um exemplo, tá? Então, isso aqui baseado no meu tópico e aqui é a minha audiência. Então, dou um submit aqui e, basicamente, ele vai começar a rodar o meu workflow. E aí, aqui, tá vendo que ele vai começar a rodar, recebeu, faz a pesquisa sobre aquele tópico, gera o post. Em cima daquele post, o agente vai gerar um prompt, e aí o prompt vai chamar a API aqui da OpenAI de imagem para poder gerar a imagem. Então ele demora aqui alguns segundinhos aqui para rodar. Aí rodou. E agora ele vai enviar o e-mail aqui, que poderia ser um post no LinkedIn, como eu falei. Então ele mandou um e-mail, vamos ver como é que ficou aqui. Aqui o e-mail que ele mandou para mim aqui. E aqui, tá vendo? E aqui seria o post, né, do LinkedIn e a imagem que ele gerou. Então aqui, ó, quer se destacar como profissional de social media 2025, agora é o momento perfeito para pensar em criar uma própria agência de automação de IA. Segundo especialistas, o mercado está em expansão e apresenta oportunidades únicas para quem deseja inovar e atender às demandas crescentes de automação e eficiência no gerenciamento de mídias sociais. Bom, não vou ler tudo aqui, mas aí ele gerou esse post, já com as hashtags aqui, e por final ele gerou este criativo aqui, ó. Prepare-se para o futuro do social media 2025. Automação de IA, inovação digital. Veja que ele gerou um criativo bem legal para a gente aqui, já com tópicos, com elementos principais aqui, né, do nosso assunto, e para a gente poder postar isso aqui diretamente no LinkedIn, no caso, né. Bom, a gente viu aqui que funcionou, né. Então aqui vamos agora quebrar aqui como é que isso aqui funciona de verdade, né. Vamos quebrar aqui um por um para mostrar como é que foi criado esse agente aqui de AI. Então, basicamente, aqui eu tenho um nó de formulário, né? Então, se eu clicar aqui nele para ver que ele tem aqui os campos lá que a gente colocou, né? Então, aqui eu coloquei uma descrição, né? Breve do formulário, do que ele vai fazer aqui para o nó. Então, eu coloquei aqueles campos lá, e-mail, basicamente, o tópico que eu quero e a audiência que eu quero. São campos textos, aqui 3 campos textos, aqui né, nada complexo, bem simples, tá? Aí aqui eu vou ter 2 agentes já, um que é para gerar o post no LinkedIn e o outro que é para gerar a imagem. No caso do post no LinkedIn, eu vou abrir aqui para vocês verem, deixa eu expandir aqui um pouquinho. Então aqui ele vai ter, eu vou ter um system prompt aqui, né? Na verdade um user prompt, né? Que é a mensagem que eu vou receber do formulário. Então o formulário, aquele que eu mandei aqui,
Veja aqui que eu sei como eu executei aqui, né? Então ele já estava aqui com as informações que eu coloquei na tela. Aí aqui eu vou colocar no prompt para o user prompt, né? Então o tópico do post é o que eu digitei e o target audience é o que eu coloquei lá nos dois campos lá de post, de tópico e de audiência, tá? E aí aqui eu vou ter um system prompt para poder instruir o agente a criar esses posts, né? Com foco para o LinkedIn, com engajamento, os objetivos aqui para ele, que ele tem que fazer primeiro uma busca na internet em real time sobre aquele assunto para a informação ser mais up-to-date possível, né? Ser mais atualizada possível, né? E aí aqui eu coloquei alguns guidelines para ele, né? Então, iniciar sempre com um hook de engajamento, um tom profissional, limpo, etc e tal. Um output aqui final, né? Para ele responder apenas com o post do LinkedIn. E, por final, aqui um exemplo de workflow, né? Eu vou deixar depois disponível todos esses prompts aqui, tá? Para vocês aí num arquivo, tá? Então, não se preocupem com isso aqui. Então, esse aqui é o prompt do meu agente para gerar o post no LinkedIn. E aí, aqui embaixo eu tenho dois nós aqui, né? Um que é para o modelo, né? Que eu estou usando. Então, aqui eu estou usando o modelo do ChatGPT já o 4.1, no caso aqui o Nano, né? Então, você pode configurar aí na sua conta, no seu N2N, né? A sua API Key, certo? Para poder fazer a chamada para o ChatGPT, né, para o agente lá. E aqui eu tenho um segundo nó, que é o Tavli, né? O que esse Tavli faz? Vou até abrir o chat aqui para vocês verem. Basicamente, esse é um serviço que conecta um LLM à internet. Então, você consegue fazer buscas, web search mesmo, né? A partir do seu agente dentro do N2N conectado naquela LLM que você está usando. Então, basicamente, ele vai dar capacidade de buscar na internet, trazer informações sobre aquela busca e retornar aquilo para o LLM como parte da informação que ele vai usar para poder gerar a resposta final, tá? Então, aqui é basicamente você só se cadastra. Uma vez que se cadastrou, você vai cair aqui na sua tela de usuário aqui, você só precisa gerar só uma API Key para você. Então, aqui eu já tenho as minhas API Keys que eu gerei de teste. E uma vez que você gerou essas API Keys, você pode voltar aqui no seu N2N e configurar a autorização aqui da sua API Key, beleza? E aí você pode usar ele aqui para chamadas subsequentes. Então aqui eu tenho um endpoint, né? Aqui eu falo que ele é uma descrição, né, para o agente entender que ele é uma ferramenta para web search, né? Então, para o agente entender, como eu coloquei na instrução do system prompt lá, que ele vai usar o Tavli para como buscar na internet. Então aqui eu só coloquei uma descrição para ficar mais fácil para o agente entender. Aí aqui na chamada da API, basicamente eu peguei a chamada padrão, um exemplo padrão aqui da documentação do Tavli aqui. Então, se a gente abrir aqui a documentação, tem um exemplo aqui de API aqui, também de chamada de API, né? Como é que eu posso chamar? Basicamente, eu deixei aqui o setup padrão dele, só estou mudando só, de fato, a query que eu quero fazer, né? Então, qual que é a consulta que eu quero realizar. Aí, o padrão aqui, você tem que colocar entre chaves aqui, né? Tá vendo? Coloquei aqui search term, né? Que é basicamente o termo da busca, né? Como um placeholder. E aqui eu só falo que o placeholder tem o search term como placeholder, né? E aqui o que ele faz? É basicamente o que o usuário quer pesquisar na internet, tá? Então aqui, e aí como eu rodei, o agente já me passa, no caso aqui, o tópico, né? Que as tendências de IA para profissionais de social media, né? Que o tópico que eu coloquei lá para ele fazer a pesquisa e passar para o agente fazer essa pesquisa através do tab, tá bom? Então aqui não tem muito segredo, eu só alterei só o padrãozinho aqui, só a parte da query mesmo, e falei que o search term seria a variável que eu vou usar para poder fazer a busca, beleza? Então esses dois aqui são as minhas duas ferramentas aqui, o modelo e a ferramenta aqui para fazer a busca na internet, tá? Da Tavli. Bom, beleza. Já o meu segundo agente aqui, uma vez que ele gerou fez a busca na internet lá, fez a pesquisa e retornou. Então veja que o output dele foi esse cara aqui. Deixa eu ver aqui no próximo aqui. Aqui tem o output dele aqui, certo? Essa aqui é a resposta do post já que ele fez para o LinkedIn, baseado na pesquisa que ele fez na web sobre aquele assunto, tá? E aqui esse meu agente, ele basicamente vai fazer o quê? Então ele também tem aqui um input aqui para do user message, né? Então basicamente eu recebo a resposta do nó anterior, que seria o meu post no LinkedIn, certo? E aqui embaixo eu tenho mais um outro system prompt, de novo, não se preocupe que eu vou deixar isso aqui disponível para vocês, que é basicamente eu dou algumas instruções para ele aqui, para ele gerar uma imagem baseada num post no LinkedIn, né? E eu dou algumas diretrizes também para ele, né? Sobre a forma com que ele deveria formatar esse prompt, né? Para gerar essa imagem. Algumas instruções aqui, um guideline de estilo de imagem para ser mais limpa, etc. Ter gráficos, ícones, etc. E um exemplo aqui de um prompt para ele usar de referência, tá? Então ele vai usar, de novo, ele vai usar essa entrada aqui do post do LinkedIn e a partir disso ele vai gerar um prompt. Então aqui seria a resposta do prompt que ele me gerou aqui, tá?
Beleza. Então aí depois que ele gerou o prompt, ele vai fazer uma chamada para a API da OpenAI de fato. Aí aqui eu estou usando um nó de HTTP request, né, para fazer uma chamada HTTP para uma API, né? Então esse aqui seria o endpoint da API de imagem da OpenAI. Aqui de novo eu tenho configurado o meu token de autorização lá da API da OpenAI, né? Então você tem que gerar o seu lá na sua conta da OpenAI e configurar aqui no seu end-to-end. Uma vez que isso está feito, aqui eu tenho o payload, né? Então, o que seria, né? Seria quais as informações que eu preciso passar para essa API para que ela me gere essa imagem. Então, aqui também tem aqui uma documentação aqui, eu vou deixar também tudo no link aí, de como eu tenho que fazer a chamada, né? Na documentação da OpenAI lá, tá tudo explicado aqui certinho como é que eu preciso fazer a chamada, com os parâmetros que eu quero. E aqui, basicamente, eu tenho aqui os parâmetros básicos, né? Seria o modelo, que seria esse modelo novo, né, de imagem, que seria o GPT Image One, né? Esse aqui é o modelo novo. O prompt seria a resposta que o agente me deu para gerar o prompt, né, o agente anterior, tá aqui. O tamanho da imagem, então aqui são os tamanhos possíveis da imagem. Daqui a pouco eu vou mostrar uma tabelinha de preço com tamanho, etc. Mas eu coloquei esse tamanho aqui, que é um tamanho mais adequado para um post no LinkedIn, por exemplo. Certo? A qualidade, aqui eu deixei medium, mas você pode colocar low, medium ou high, né? Então, óbvio que cada uma tem a variação de preço, né, para cada tipo de qualidade que você colocar, mas aqui eu deixei medium e basicamente é isso. Um ponto importante aqui, para você rodar essa API aqui, você precisa estar na sua conta, vou até abrir aqui de exemplo, aqui na sua conta da OpenAI, no caso aqui, essa aqui é a minha, você precisa estar com a sua conta verificada. Então você precisa fazer a verificação da sua conta, caso você não tenha feito ainda. É bem rápido, é só você tira uma foto e cadastrar um documento de identificação, pode ser o seu passaporte, sua CNH, etc. Mas uma vez verificado, aí você pode fazer chamada, tá? Por enquanto, pelo menos até a gravação desse vídeo, era obrigatório fazer essa verificação, tá bom? Beleza, então voltando aqui para o nosso agente. Então ele vai fazer a chamada, baseado nesse prompt que o agente gerou, e uma vez que ele fizer a chamada, ele vai me retornar a resposta da API. A API da OpenAI retorna uma resposta no formato Base64 aqui. Então, isso aqui basicamente é o que representa a imagem que ela gerou. Só que para converter isso aqui para uma imagem de fato, né, um PNG, por exemplo, eu preciso converter isso aqui para um arquivo. Então, eu estou usando um outro nó aqui, né, que é a conversão de Base64 string para um arquivo, né, binário de fato. Então, eu vou pegar aquele Base64 que ela me gerou, a API me retornou, e vou converter ele para um arquivo de imagem, no caso aqui, PNG. Então, se eu der um view aqui, tá vendo que ele já vai mostrar aqui a imagem. Então, ele converteu aquela string lá para essa imagem aqui, certo? Que, baseado naquele assunto que a gente falou. E aí, uma vez que eu gerei essa imagem, eu posso fazer o que eu quiser. No caso aqui, eu estou mandando para o meu e-mail, né, para não postar automático no LinkedIn, mas você tem o seu nó no LinkedIn aqui, configurando com as suas credenciais do LinkedIn, você conseguiria fazer um post no seu perfil de maneira automática, tá? Aqui no caso, eu estou mandando um e-mail para o meu Gmail, né? Então já tem minha conta configurada aqui do Gmail. E aqui, basicamente, eu estou usando o Research Message, né? E é um envio, que eu quero fazer um envio de e-mail. E basicamente aqui eu vou enviar aqui para o e-mail que está no formulário. Então aqui o input eu coloquei lá no formulário. Se eu vim aqui, pegar aqui, cadê aqui? Esquema. Então aqui eu tenho todo o fluxo de mensagens que foi trafegado entre os nós. Se eu vim aqui, eu tenho aqui o meu e-mail. Então eu vou pegar esse, tá vendo esse e-mail aqui? E esse aqui, basicamente essa informação que eu estou puxando daqui, do submit do formulário que eu fiz lá com o meu e-mail, certo? Aí aqui é o assunto, basicamente coloquei LinkedIn Post, né? Então, o assunto aqui do seu e-mail. O texto, no body aqui do e-mail, eu estou pegando o output do agente, que é basicamente o post que ele fez lá, tá? Que seria desse agente aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui eu estou jogando aqui, basicamente, o output desse agente, eu jogo para cá. Beleza? E aí, por fim, é só esse data que é o que representa a imagem, que seria essa conversão que a gente fez do Base64 para um arquivo binário aqui, que é basicamente para ele colocar como um anexo do e-mail, né? Então, estou colocando aqui também no attachments, é o anexo do e-mail aqui, eu estou colocando para ele enviar também, tá? E aí, no final, ele me envia este e-mail com aquele conteúdo. Então, fez aqui de ponta a ponta, né, uma automação aqui usando a API da OpenAI. A API da OpenAI aqui, só para falando aqui de custos, né? Ela tem aqui um custo, essa API nova de imagem, para cada 1 milhão de tokens, né? Para a imagem ele me custa $10 e o output me custa $40, né? Só que aí isso aqui, basicamente, quanto me custa por imagem de fato? Isso vai variar baseado na qualidade da imagem que você quer, né? Então, por exemplo, se você quer uma imagem de baixa qualidade, você vê que ela vai me custar aqui entre 0,011 centavos de dólares até 0,016 centavos de dólares, a depender
das dimensões da imagem que você quer, tá? Aí, numa qualidade média já sobe um pouco o preço, numa qualidade alta já é um pouquinho mais já é um pouquinho mais caro, tá? Aí, obviamente, vai depender do seu caso de usos, se você quer uma imagem com maior qualidade, menor qualidade e tal, mas, no geral, por imagem, você pagaria isso aqui, tá bom? Então, isso aqui também é a tabelinha de preço da OpenAI, tá? E, por fim aqui, essa nova API da OpenAI, ela permite você fazer uma série de coisas. Aqui eu estou gerando apenas uma imagem baseada num prompt, eu estou criando uma imagem. Mas ela me permite aqui, eu vou deixar esse link também no post, que aqui vários cenários, use case, né? Então eu consigo criar uma imagem, pedir para editar essa imagem, colocar texto nessa imagem, eu consigo pegar, eu joguei aquela imagem lá, eu não gostei daquele texto, por exemplo, sei lá, que ele gerou ali. Então eu posso pedir assim, substitua esse texto por esse outro texto aqui, ou adicione esse texto XPTO. Então aqui tem vários use cases, eu posso usar uma imagem base, e a partir dessa imagem base também gerar uma outra imagem a partir dela. Eu posso gerar cases reais também aqui, um exemplo educacional, né? Gerar aqui um pôster para uma aula. Enfim, tem vários exemplos aqui que você pode usar essa nova API para vários use cases, de formas diversas aqui. Ela é bem poderosa, ela dá um mundo de possibilidades para a gente gerar criativos para qualquer tipo de assunto, basicamente, tá? Gente, é isso. Resumindo, então, eu vou deixar os links aqui nos comentários para quem gostou. E eu vou também deixar também o blueprint desse N8N também, tá? Vou deixar aqui para vocês conseguirem baixar e importar no N8N de vocês e adaptar para o cenário de vocês, tá? Então, para quem gostou, não deixe de deixar seu comentário aí, dar seu like, se inscrever no canal, tá? Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.